Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Mais uma vez estamos aqui no canal Sede Santo Sempre para partilharmos um pouquinho da Palavra de Deus, falarmos sobre o Evangelho desse domingo, uma breve reflexão. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam um pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho desse domingo é bem forte, bem autoexplicativo também. O que a gente vê, mais uma vez, os fariseus, como os mestres da lei, são pessoas que sabiam muito da palavra, sabiam muito dos ensinamentos, mas são pessoas que não praticavam sempre esses ensinamentos. Então eles sabiam, mas era aquela coisa de que eu sei, eu sou melhor, eu sou superior, você não sabe, você está fazendo errado isso, você está fazendo errado aquilo, só julgando, apontando, condenando. E Jesus nesse momento fala: olha, o que eles estão fazendo, eles seguem o que eu falo, falando dos seus discípulos. E vocês sabem do que eu falo, mas vocês não seguem. Vocês são pessoas que seguem o que é estipulado pelos homens. Vocês gostam de julgar, vocês gostam de apontar o dedo, vocês gostam de corrigir, de pôr defeito, de condenar, mas vocês não seguem verdadeiramente o que é a palavra de Deus. Então, de uma forma bem clara, Jesus manda ali a real de que vale você saber, você conhecer, se você não põe em prática, se você não tem empatia, se você verdadeiramente não segue aquilo que você conhece. Passando isso para a nossa realidade hoje, será que a gente que assiste o Evangelho, a gente que vai à missa, a gente que lê a Bíblia em casa, a gente que conhece um pouco da palavra, será que a gente hoje é como, pelo menos um pouquinho assim, como os fariseus? Quem nunca julgou o seu irmão? Quem nunca apontou aquele erro cometido, aquele pecado? Ah lá, ele está fazendo isso. E ela está fazendo aquilo ali com aquela pessoa lá. E ela falou de não sei quem, ela está lá com ela. De certa forma, ao fazer isso, estamos sendo hipócritas também, assim como os fariseus. Eu sei que não é fácil, Ninguém é santo, só Deus é perfeito, mas eu acho que é um exercício diário. Você, a partir do momento que você sabe que você está julgando, você percebeu, opa, peraí. Ah, mas ele fez errado. Tá, mas ele vai se acertar depois, quando ele achar que ele tem que se acertar, ou na hora ele se acerta com Deus. Então sejamos como os discípulos de Jesus,
de caminhada, de estar juntos, de estar ao lado, de beber da fonte, de conhecer da palavra e pôr em prática. Não sejamos como os fariseus, que vamos buscar o conhecimento puramente, né, de saber ali o que é certo, o que pode, o que não pode, mas manter aquilo como uma tradição humana, né? Eu vou à missa aos domingos, eu não posso faltar porque é preceito. Não só isso, eu vou à missa aos domingos, eu não posso faltar porque eu preciso ir à missa, eu preciso buscar a Jesus, eu ter essa consciência, não só pelo preceito que os humanos criaram, né? Que a igreja criou, de não, você tem que ir à missa, é o mínimo, todo católico frequentar a missa, se confessar uma vez por ano. Não, vamos buscar ser cristãos da forma mais aproximada de Cristo, como os apóstolos faziam, viver os ensinamentos de Deus e tentar deixar essa parte que é humana nossa, que sempre nos puxa pelo pé de ser um pouquinho fariseu, de julgar, de condenar, tentar, à medida que a gente for percebendo isso, e deixando de lado, e se confessando, e amortizando isso, para a gente errar cada vez menos, julgar cada vez menos, e assim também, com certeza, nós seremos menos julgados, menos condenados, mais perdoados, mais amados cada vez mais por esse Deus que deu a vida por nós. Amém? Se você gostou desse conteúdo, se você achou interessante, manda para algum amigo, manda para o seu familiar. A gente compartilha sempre tanta coisa na internet, a gente compartilha uma piada, a gente compartilha uma história legal, às vezes uma história triste, uma história de superação. Vamos compartilhar a palavra de Deus também, levar cada vez a lugares mais longe pela rede. Fiquemos todos com Deus.